Olá, paz e bem para o teu coração, para a tua vida e para o teu espírito. Tema de hoje, ser pacifista eu. Sabe, amigos, vivemos tempos difíceis, aonde há um número de pessoas que reivindicam a paz e se intitulam pacifistas, mas, infelizmente, vivem como estranhos de si mesmos, entram em conflitos com seus próprios gostos, com suas aparências e sua família, sua posição social, e sem ter o domínio real de si. Os mesmos se perdem nas razões, sentimentos e nas suas próprias línguas. Atropelam seus pensamentos com suas falas de autoritarismo, do sei, sou e posso. Desrespeita a ordem do tempo, das verdades e das coisas. São aqueles e aquelas que acham ou apontam a solução para as coisas e acontecimentos, mas sem ter a capacidade de colocar ordem na sua própria vida. Ao arrogar esse título de pacifista para si mesmos, passam a combater o desenvolvimento das coisas, dos sistemas e, em especial, dos poderes constituídos, que buscam a liberdade e o progresso, levados em sua grande maioria por uma visão pequena das verdades. Apoiam-se em falsos argumentos. Assim falam, isso é, bradam, nos meios em que vivem e nas redes sociais, serem defensores da paz. E como uma poeira densa e escura, vão poluindo com suas narrativas do eu, seus meios e por onde passa. Mas o que precisamos também entender é que nem sempre a passividade, isto é, ser um ou uma pacifista, é um mal. Pois ser detentor da paz é também aqueles e aquelas que nutrem a sensibilidade espiritual, que luta sim contra todo tipo de cegueira, de sistemas e de estruturas injustas, que geram dor, violência e oprimem aqueles que não têm vez, força ou voz, isto é, os mais simples, e de desprovimento de conhecimento, exalando nestes opressão, medo, fobias, que os faz tornarem-se escravos de senhores e de senhoras do poder e do ter. Daí, muitos que se intitulam pacifistas, diante de um diálogo, tranca a porta da sabedoria. Isso é a audição, escondendo na sua própria consciência a chave dessa porta, a humildade, que não lhe deixa ver e aceitar como é conhecido. Se diz pacifista diante dos acontecimentos, desenvolvimentos, causas e pessoas, mas desde que seus direitos e ideologias não sejam atingidos. Falam de paz, do direito e no direito, mas somente quando coincidir com sua forma de viver e de ser. Mas quanto ou quando o direito é do outro, que pena, estes não querem a paz. Edson, o que você traz mais? Sabe, Isa, veja bem, muitas pessoas só vão ser realmente felizes e recipientes de paz quando tiver consigo mesmo a harmonia, respeitando a sua própria consciência. Pois há aqueles que proclamam para outros a paz sem nunca terem conhecido ela na intimidade. Pois é fato que a nossa consciência é sempre sincera e lá no implícito do nosso eu, ela sempre nos questiona porque não somos verdadeiros conosco mesmo. Pois, se assim fizermos, a resposta nossa, não é? Seria sempre afirmativa e ficaríamos e teríamos um sono tranquilo, não é? Com o que falamos e com aquilo que praticamos. Pois a nossa consciência não aceita a trapaça. Jamais. Pois somos sim detentores do sim ou do não, das verdades ou das mentiras. Teremos a partir daí sempre que combater o mal com firmeza, mas também com sabedoria. Respeitando pelo saber a fraqueza ou as fraquezas e a ignorância do outro ou da outra, para agir no momento certo e na hora certa com a pessoa certa. Pois os detentores da paz sabem que ela é fruto da paciência, da justiça e da verdade. Pois, veja, enquanto existir aqueles que se arrogam em seu eu, apontando para o outro ou a outra, sem provas reais, não é? A guerra não se findará.
e as discórdias será germinada a cada instante. Vocês já perceberam que muitos daqueles que clamam pela paz fecham os seus olhos para as injustiças, não é? Sem querer entender que este fator é um grande empecilho para a mesma. Sabemos que em muitos casos tudo poderia ser resolvido com um simples pedido de perdão ou de reconhecer suas fraquezas. Ou vamos, isto é, não seria o correto dar as mãos e recomeçar? Mas na verdade preferem armar confusão e fazer dramas, não é, para complicar ainda mais. Ah, se soubéssemos, não é, que só um pouco de calma, condescendência e serenidade diante da fraqueza do outro ou da outra não faz mal algum. Mas sabe, às vezes o desejo do ter e do poder cega a visão, não só dos olhos, mas também a do coração. Vejamos um exemplo claro, não é, que nos dá o grande Salomão no Manual da Vida, a Bíblia. Quando havia ali uma disputa por uma criança, Salomão, não é, pede que fosse cortada aquela criança ao meio. E logo a verdade foi revelada e uma pedra tapou a boca do eu, não é, das dramatizações fingidas. Mas é muito pouco ou nada dos que se intitula pacifista, não é, que tomam a consciência que os exageros é a arma da hipocrisia e da ignorância que faz apontar sempre para o outro ou para a outra como se eles fossem uns monstros e não vê que o outro ou a outra é só um espelho que reflete tudo o que está em si mesmo. Ah, como seria bom se os que se vê pacifista dominassem suas próprias línguas, não é? Falar menos e o necessário e ouvir mais. Entender que o jeito com que se fala impressiona muito mais. Ou, sempre que for falar, ter a certeza do que se vai falar. Ou jamais fará promessa que não se poderá cumprir. Veja, o pacificador não perde a oportunidade de falar e de fazer o bem. É também aquele ou aquela, não é, que se interessa pelas virtudes e os dons e direitos, não é, do outro ou da outra. O pacifista é recipiente de alegria, jamais um limão azedo que azeda tudo e todos aonde chega. Devemos saber, e é fato, que o pacifista tem a mente aberta para as questões e os argumentos do outro ou da outra. E se for refutar, fará isso com sabedoria e sem faca na mão. O pacifista é também sensível com os sentimentos do outro ou da outra. Jamais se alegra com as injustiças praticadas por os donos do poder e do seu eu. Os que agem na contramão dessas verdades aniquila-se a si mesmo. Ou como um nada, isto é, um manequim, só aparência, mas dentro é vazio, oco e sem vida. Assim, meus queridos, que nós não sejamos omissos, não é? E não violentamos, né, nas palavras e também nas nossas ações. Não é? Que não aplaudimos as mentiras e as falcatruas e ódios das ideologias do mal, mas que clamemos pela justiça para que a paz aconteça. Nunca devemos esquecer, não é, que ser pacifista é pedir ao Criador a sua misericórdia para os que mentem ou tenhamos como inimigos. Pacifistas seremos quando formos sensíveis para entrar nas fendas mais escuras do outro ou da outra e levar ali a luz. Veja, queridos, veja essa sabedoria popular. Se é na luta que se reconhece a bravura e o valor de uma pessoa, é na vitória que se reconhece a sua dignidade. Aí fica uma pergunta, e aí? Eu sou, você é ou nós somos pacifista? Que pensamos nisso, refletimos nisso. Um beijo no teu coração e até o próximo.